Agora sim. Então, eh, não sei se quer começar, Nino. Vamos lá? Oi, pessoal. Então, obrigado aí pela presença. A gente tem acompanhado aí o que alguns de vocês postaram aí no AVA. Não sei se todo mundo chegou a olhar o que os demais colegas fizeram. Tiveram essa curiosidade de ver o que foi postado pelos colegas lá no link, logo e nome, temas de trabalho, que foi o que a gente tinha colocado como uma tarefa uma atividade para fazer até hoje, né, para o nosso encontro, e alguns de vocês colocaram lá. Só antes, teve o pessoal que entrou agora, não me lembro quem foi que pegou a matrícula depois da nossa primeira reunião, acho que foi a Marceli, Fui né? fui eu, Marcele e a Milena. E Milena, tá? Mas vocês chegaram a postar algum Sim, conteúdo já no AVA, né? sim, porque ela, Sim. ela tinha mandado um mail dizendo o que podiam ir fazendo e de fato fizeram, sim. Então vamos, quem sabe a gente começa por essas atividades, ver o que cada um fez, o que sentiu de dificuldade, como trabalhou, para a gente ver como é que foi a experiência deles, para eles trazerem o que fizeram para a gente, então. Uhum. Sabe, a gente começa pelo logo e pelo nome, o que vocês pensaram aí a respeito, quem fez, a Maria Eduarda, já postou no dia 8, o Apoliano no dia 13 e a Nathalie ontem. Como é que vocês construíram esses logos ou tiveram essas ideias de nome? Não sei quem de vocês quer falar primeiro. Sério, queres me colocar como apresentador? Que daí eu abro aqui Ok, eu vou pela ordem e eu vou abrindo aqui o AVA para a gente conversando, eu coloco aqui como tudo bem. compartilho a minha tela. Aí estás, já estás. Vai. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela. Vou abrir aqui então. Aí foi. Vou abrir o AVA e vou pegar primeiro então. Maria Eduarda, está presente, né? Pessoal, si vocês, imagino que vocês não estão muito familiarizados com o uso daqui, pero se vocês ven no extremo direito da tela que estava mostrando Nino, tem como maximizar, assim vocês podem olharla em um tamanho mais grande, sim? Só como um pequeno detalhe. Bom, aí está. Maria Eduarda, queres. Oi? Acho que Nino está... Caiu a ligação do Nino. Vocês me estão ouvindo? Eu não sei se é a minha Sim. internet. Eu acho que foi Nino. Ah, aí ele falou, caiu. Vamos aguardar um momentinho. Eu vi uma hora que o Zé estava falando, mas eu não estava ouvindo, só via a imagem. Não, só falei que tinhas caído e que bom, que isso era comum. Nada de mais. Agora quem está compartilhando a tela é você ou eu? Não, sou eu ainda, só. Ó, Aí tá estás. Aí estás. Bom, Eu não sei, a Maria Eduarda não falou? Não sei se ela está com algum problema de conexão. Vou ver o próximo, então, depois a gente volta com ela. Tô aqui. Ah, bom. estás aí. Tá. Bom, então, fala.
Tá bem. Para os nomes, eu queria, tipo, um nome mais curto, mas que chamasse atenção. Então, tipo, eu criei uma pequena lista e fui pedindo, tipo, opinião. E as pessoas falaram que esses daí eram os mais interessantes, caso eles fossem seguir o perfil. Você falou com pessoas que, assim, É, que não são da tipo, área? meus parentes, meus amigos, tipo, se Ah, ok, eles fossem seguir a página, tipo, o que eles achariam interessante. ok. E para as imagens, eu usei inteligência artificial e pedi para ela criar imagens que tivessem a ver com a bioquímica, a biologia e a natureza e colocasse elementos de laboratório. Assim, eu achei que ficaria um pouco a ver com bioquímica. Uhum. E qual programa tu utilizasse? Ai, deixa... não vou lembrar agora. Eu posso mandar lá no, no fórum, lá eu boto o nome. Ah, esto Tá. sería interesante para, porque Ficaram tem bonitas as algumas, imagens. Tá, eu não lembro realmente, agora, mas eu coloco lá, eu olho, daí eu coloco lá. algumas están realmente bem interesantes para incluir na atividade, estão bem boas. Este, o resto, esa idea que usó María Eduarda, ¿no? Oi? É interesante de usar a opinião de pessoas que são leigas do assunto, é uma ideia bem interessante, porque em geral é a esse público que se pretende chegar e então o que uma pessoa que é leiga no assunto achar mais atrativo é realmente uma boa ideia, não? Aí caberia a Sim. nós decidir também se de estes nomes qual vocês gostam ou você, até você mesma, Maria Eduarda, qual achaste melhor e os demás também, não se manifestar talvez, não sei. Mais Hello? alguém tinha feito sugestão de nomes? Acho que tinha mais alguém que fez uma sugestão. Não sei se foi a Poliana. Aqui. Fez uma sugestão desses nomes aqui, né? Trilha do Saber, Uhum. Bioquímica no Twitter. Como que tu tivesse esses nomes, Poliana? Poliana tá? Poliana tá. Está, ela está. ¿Estás subindo, Poliana? ¿O estás escrevendo? Não sei. Ela colocou ali no chat. Poliana, sí, está subindo. Fiz o logo pelo Dream Studio. Ok, e o nome colocou no Google e sugeriu apenas isso. Ok. Dream Studio eu não conheço. Não, eu também não. Mas, enfim. O último dos três realmente achei bom. O único, porém, mas esse achei bom. O único, porém, é que agora já pela mudança de marca do produto já não é o passarinho, já não representa a rede, não? Agora seria um X, mas eu gostei dessa figura. É, ficou bonita também. Em termos do título, me parece, Poliana, um tanto extenso. Me parece que aí sim, talvez nomes mais curtos são mais fáceis das pessoas se lembrar. É minha opinião, não? Obviamente, é apenas minha opinião. Não sou experto em absoluto.
E eu acho que a Nathalie, ou Nathalie, não sei. Nome. Bioquímica no cotidiano. Mm. Bom, o bom é que todos, vários de vocês já... Ah, olha que bonito esse árvore. Para, esse está muito bonito, né? Porque também pode simbolizar a árvore de conhecimento, não? Em um ponto. Deixa eu ver se eu consigo. Vou diminuir um pouquinho aqui o zoom da tela para poder ver as imagens. Esse achei realmente bonito. Tem aí o símbolo do Twitter, pelo menos, também. Eu poderia fazer uma piada, pero vocês seguramente não conhecem, pero havia, muitos anos atrás, havia um seriado que era muito famoso que se chamava Arquivo X. E se poderia fazer uma piadinha com isso para colocar o X. Era bom o seriado. Era bom. Bom, não sei o que a gente faz, se a gente bota em votação, Bom, dá né? mais um tempo. Aqui Henrique se manifesta por reações em pauta. Eu tinha gostado desse título também. Eu tenho que admitir que também foi o que mais gostei, sinceramente. Mas, de novo, o Nino tinha sugerido depois fazer um pouco com vocês assim agora, nesta reunião, um pouco de testar no chat GPT, e acho que podemos fazer esse exercício também, me parece uma boa ideia de ver alguns dos títulos que vocês colocaram, a ver que haja o chat GPT também. Sim, alguns dos títulos eu usei o chat. Ok. Quem falou? Milena? Não, acho que Maria Eduarda, não? Maria Eduarda. Sim, fui eu, Maria. Agora eu não sei, eu acho que eu estou logado no da Ju. Aí vou Eu começar. posso Tá, colocar sim, também. Eu tá. estou. Aí está o paper. Entro com o meu. Pode ser? Já tirei meu. Tenho que me voltar a ser apresentador. Aí está. Compartir sua tela. Ok. Aí vocês estão vendo o chat GPT? Sim. Ok. Bom, não sei. Bom, vamos colocar assim. Gostaríamos saber um nome para uma conta de Twitter ou de, bom, tanto de Twitter voltada para a difusão de conceitos bioquímicos. Que nome sugere? Bioquímica explora, mundo bioquímico, bioquímico conecta, bioquímica visual, biomoléculas tweet, caminho bioquímico. Le pedí que haga alguna un poquito más
con más apelo. Bioquímica y nuevamente bioquímica, bioquímica esencial. Coloco a ver o que haya como era reacciones en pauta. Pode ser? Ele em geral concorda com a gente, então acho que não vai dizer que está ruim. Ele gostou. Química en destaque, bioquímica en foco, conversando con moleculares, bioquímica en agenda, noticias bioquímicas. No sé, a mí todas las que estás sugiriendo me parecen, no me parecen muy vibrantes, sinceramente. Me parecen convencionales, aliás. Eu também tenho essa visão. Acho que o Reações em Pauta tá mais legal. Aquí o Henrique está digitando. Si vocês también quieren falar, no fiquen tímidas o tímidos. Podem discordar. Sí, totalmente. Nanomundo, na verdad, Enrique, acho que leva para outro aspecto que não, ou seja, que pode incluir, mas não necessariamente incluir bioquímica, ¿no? O sea, nanotecnología puede ser únicamente cómo gerar nanomateriales y eso está más asociado a física eventualmente. Obviamente que puedes hacer también una aplicación costas bioquímicas, pero no es, me parece que remeche a otra esfera o gera tal vez una expectativa que después no va a ser satisfeita, digamos, en ese punto. Marceli está escrevendo. O único de reacciones en pauta que realmente a mí me agradó, pero no, de nuevo, ahí no sé si para un público leigo no asunto conduce a pensar que algo de bioquímica no cotidiano. A mí me agradó, más no sé. Esa sería mi dúvida. Vou parar de compartilhar, não? Era isso que eu tava escrevendo, que eu achei que não remete muito à bioquímica, mas o nome é legal. Eso también eu senti, não sei. Eu acho que teria que ter uma explicação, principalmente no logo ali, se fosse tipo reações em pauta em cima, teria que colocar algo embaixo destacando o foco, na verdade, né? Que é bioquímica em destaque, alguma coisa assim. Ele precisa de uma explicação, ele não é tão direto. Para um público mais velho, eu colocaria arquivo X de bioquímica.
A ver, tenemos aquí algunas manifestaciones. Bioquímicamente, olha, esa está boa, ¿eh? Essa me agradou, sinceramente. E tem algumas imagens ali que talvez tragam. Não vi quem Exatamente, falou, mas Dom Henrique, a sugestão. uma das imagens ali remete a isso, né? Desvendando a bioquímica. Acho que desvendando bioquímica o nome fica muito grande, para ser bem sincero. Acho que se a gente fosse pegar esse bioquimicamente, a gente joga numa IA e pede uma imagem que tem a ver com um cérebro e algumas reações químicas, que talvez acho que vai ficar mais enfatizado a proposta original. Sí, o único, Enrique, agora pensando con un poco más de detalle, o único que me Donomi me da un cierto, así, una cierta atención es que puede ser interpretado como a bioquímica menchi. Pegadinha. O sea, alguien, o sea, decir, estos están queriendo mentir con aspectos bioquímicos, más a mí me agrada. Pessoal, Só para confirmar se, porque como a gente entrou agora essa semana, a gente não sabia muito bem como é que era. Aí, por exemplo, vai ser a logo e o nome para a gente criar um perfil no Twitter para postar Isso. esses materiais, exatamente, né? Tá, só exatamente. tá bem. Obrigada. Isso seria o primeiro que a gente tinha pensado até para já reservar o nome, não? Né, que aí, como é para pro perfil, eu acho que nome muito grande, tipo, desvendando a bioquímica mesmo, não fica tão Sim. grande, porque eu já vi perfis no Twitter que tem, tipo, nomes grandes assim, não atrapalha. Só vou pegar o meu carregador, tá? Pode continuar. Eu vou pedir ao chat GPT a ver que achas de bioquímicamente y desvendando bioquímica. Ele, na verdade, concorda com tudo. Desvendando a bioquímica. O resto dos que están aquí, Enrique, Marceli, María Eduarda, Milena y Poliana. ¿Cuál es la opinión de vocês? Vamos a supor, bioquímicamente, tal vez ahora estaba pensando, Enrique, de colocar en minúscula o EMI de Menchi, para que no fique como salientado a imagen de la palabra Menchi. Apenas ese detalle. Esta vez, no tanto jóvenes cuanto personas más adultas, sí. Si pensamos, por ejemplo, en reacciones en pauta, bioquímicamente y desvendando bioquímica, ¿cuál de esos gustaron más?
bioquímicamente. Desvendando bioquímica son los que más se encajan. Ok. Después podemos hacer, Nino, tal vez una liaison en una cuenta de WhatsApp, no sé. Pode ser. E a gente avança um pouquinho. Também acha. Ou seja, dos três, ¿tem algum outro nome dos três que eu mencionei que vocês também acharam legal? Só para não deixar fora? Bom, não sei, Nino, se a gente termina de definir com uma pesquisa assim no WhatsApp ou... Pode ser, eu acho que pode ser, Zé. Eu acho que é mais fácil, né? Acho que é mais fácil. Ok. Esos três, vocês acham que seriam os mais interessantes ou colocar mais outro? Envié 3 novos logos para que vocês olharem no fórum. Obrigado, Poliana. Ok. Acho que a gente pode criar uma enquete para definir o nome, dar um espaço, uma outra para definir algum logo, não sei como exatamente, mas tentar fazer isso. E depois a gente pode, inclusive, fazer uma terceira enquete para já escolher o tema abordado. Que o pessoal mandou bastante ali e tinham alguns temas bem interessantes. Então acho que a gente já pode agrupar e definir tudo junto. O que tu acha, Monserrat? Do tema de trabalho, a gente tinha falado um pouco com Nino e a gente queria comentar isso em especial, sim? Mas me parece que em termos dos logos e do nome, me parece que sim, se pode resolver dessa forma. Zé, só queria, eu não sei qual é acho que o nome e o logo pode ser, Zé, né? A decisão pode ser desse jeito. Eu só fiquei curioso porque a Poliana está criando umas imagens e ela criou novas bem rápido ali, qual é Sim, sim. o que ela está utilizando. E eu achei legal, assim, pensando já nessas possibilidades, né, porque esses nomes aí estão todos em termos de pensar bioquímica, né, seja o bioquimicamente, eu me lembro qual é o outro nome que está em jogo ali, Desvendando a bioquímica. Desvendando a bioquímica. Então, ela fez uma imagem ali que remete a um cérebro, um crânio, na verdade. E eu não sei qual é o programa que ela está utilizando, mas eu sugeriria a ela, se ela conseguisse botar algumas moléculas aí, botar bem geral, assim, de bioquímica, aminoácido, escreve aminoácido, cafeína, sei lá, várias moléculas aí que vem na tua cabeça e tu coloca aí junto nessa imagem para ele mesclar. Eu acho que se aparecer algumas moléculas aí nessa imagem que tu criasse do crânio, eu acho que já ficaria uma imagem bem próximo da ideia de... Não sei se estão conseguindo ver estão conseguindo ver agora o que mandou Poliana.
Para mim está projetado. ¿Se está viendo? Aham. Sí, Sim. sim. Estas zonas, no sé qué estás usando, Poliana, pero están muy boas, realmente. A mí también me parece que este a mí me parece interesante. Tal vez incluir una árbore, porque árbore puede simbolizar también a interação no somente do mundo, en este caso mundo animal, sino también incluir más abrangente, y también porque a árbore simboliza en cierto punto o conhecimento, ¿no? Había uma das, não lembro já quem tinha feito, que tinha um logo com a árvore que eu realmente achei interessante também. Não sei, mas estas estão bem bonitas realmente. Não sei como faz, pero esto ela faz que nem pizza, né? Bem rápido. Bom, a ver aqui, acho que consigue sim, está vendo. Volto a mostrar então? Algunas moléculas, como mencionaba Nino, me parece que es interesante que sean así de extrema relevancia para bioquímica, como puede ser, sei lá, ATP, glicose, ¿no? Que son moléculas extremadamente relevantes para a bioquímica celular, ¿no? Mas acho que me parece que as figuras realmente están boas. E um pouco, voltando ao que tinham falado, talvez para mim, não sei, eu estou escrevendo agora assim, eu colocar dessa forma, que seja só em maiúscula bio e química, e não mente, para não fazer essa, não induzir a que apareça o conceito que você está me dizendo. Marceli está digitando. Marceli tinha colocado colocar o X do Twitter no nome. Ok. Bioquímica. Ex-bio. O ex-bioquímica. Pode ser colocar o X no logo e não no nome. Essa é uma boa opção, Henrique. Eu achei interessante isso. Sim, me parece que simplifica também, porque
bioquímica, não? Fica difícil de dizer isso, não? Não sei, eu gostei dessa opção. Nino, ¿qué hacemos? ¿Vamos para os temas? ¿O deixamos mais um pouquinho que eles se manifestem? Eu tentei. Acabaram os créditos do programa. Ok. Que programa é, Poliana? O Dream Studio. Tá, ok. Enviou mais uma. Bom, vou colocar que o chat GPT, eu ia fazer no Google, mas melhor o chat GPT que compila todas as informações. Então, te vou colocar como... Te vou colocar como... Não, já botei aqui no chat, ó. O que tem que ter no nome? Ok. O que deveria constar num nome para uma conta do Twitter que visasse explicar bioquímica para um público geral? Aí ele colocou aqui, deve ser informativo, amigável e atraente. Deu uma série de sugestões muito parecidas com aquelas que vieram antes, bioquímica explicada, bioquímica desmistificada, simplificada, fácil, mas ele deu essa ideia ali. Depois, um nome que seja fácil de lembrar e digitar, em primeiro lugar. Uhum. Nome transmite a ideia de que a conta é voltada para a explicação de conceitos de bioquímica de forma acessível e compreensível para um público geral. Aqui, inclusive, diz a questão da palavra-chave para ser encontrada também, não? Conta é voltada, tem que deixar claro a ideia de que a conta é voltada para explicar bioquímica. Pensando nesses nomes. Então o nome tem que ser muito claro, na verdade. Nesse sentido, a de reações em pauta ficaria perdendo um pouco, não? Com essa, na minha opinião. Não está a bioquímica, né? Sim, não fica tão claro, poderia pensar-se que é de reações químicas. O nucleares, não sei. Ou seja, não delimita tanto o campo. E acho que uma outra coisa é que talvez o nome pudesse remeter também porque ele vai chamar público em outra língua, né? Pode chamar público em outra língua, que pode usar a ferramenta de tradução direta do Twitter, que ele deve colocar ali a tradução do tweet depois. Então... Ok. Eu acho que bioquimicamente, eu acho que... É comprido, mas é grandão o nome, mas eu acho que remete ao... Igual, teoricamente, depois, eventualmente, se pode mudar o nome, não? Não sei. Bom, o meu de Twitter pessoal eu mudei. Então deve dar. Só minha sugestão Eu é acho que pode, sim. Será que esse nome está disponível? Porque não é um nome também super... apesar de ser legal de escrever, ele não me parece um nome assim super original, né? A gente não está pegando algo colento, algo da hora, está usando uma coisa mais geral, né? Às vezes não está nem disponível esse...
Estou procurando agora, Nino. Sim, o arroba, ele já pertence a uma estudante de bioquímica da UCM, da Ana Pérez, mas a gente pode fazer alguma coisa do tipo bioquimicamente 2023 ou 23, botar alguma tralha, por bem dizer, no final, nem que seja um underline, e aí o nome da conta a gente coloca bioquimicamente, que aí ele é global e ele pode se repetir quantas vezes tiver. ¿Você encontrou uma conta de arroba bioquímicamente, Enrique? Sim, sim, positivo. Porque, a ver, a mí no me parece, qué extraño. Apareceram acho que umas 3 contas que tem esse nome. A única posibilidad sería después eventualmente colocar un X, ¿no? Para un poco indo para esa cuestión de fazer uma menção ao... Eu vou mandar ali no nosso grupo do Zap o que eu achei aqui, porque eu não tô conseguindo mandar aqui. Ok. Eu acabei de ter um trocadilho aqui, mas deixa pra lá, que é o bioquimicamente. E eu nem gaúcho sou, então eu não posso. Acho que vai soar muito bairrista pro Twitter. Acho que ninguém gostou da minha sugestão. É bioquimicamente? Tchê, eu tô brincando. Tchê. Ok. Podia ser o Tchê com X, inclusive. Olha, pero não, para aí um momento. É interessante porque, na verdade, já localiza geograficamente de onde é. Tem esse detalhe. De uma universidade do Rio Grande do Sul. Tem esse detalhe, hein? Olha, Foi só uma Não sei, Zé, eles são jovens aí, acho que eles podem dizer o que. Não vai na do Carlos, Mozerra, não vai na do Carlos. como ficaria bioquímica algo assim? É isso? Química Gauderia. Não, acho que aí tá um. Bioquímico. Bom. Tá. Eu de tua sugestão gostei, Nino, sinceramente. Porque dá a ideia de onde vem a... E me parece que chama atenção, sim, o que diz Marceli. Me parece que quebra um pouco a questão de ser tão padrão, digamos assim. Bom, E aí? Bom, acho que a gente podia dar uma avançada, né? vamos a ir avançando então, pero não sei, a mim me agradou, sinceramente. Ou seja, Bom, a gente inclusive não tem.
Zé, minha sugestão, a gente não tem a conta ainda. Quem sabe a gente tem todo esse brainstorm aí, a gente pensa um pouco, vê se acha alguma variação, alguma coisa, até e vota Sim, pelo igual WhatsApp depois. eu vou salvar este bate-papo que estamos tendo aqui e depois mando pelo WhatsApp para que vocês possam reler o que a gente foi falando. Poliana continua mandando logos. Sí, bom, vamos ver então. Está en logo 2? 3. 3. Logo 3. Tá bonito. Ele só não está evidenciando que sejam moléculas mesmo ali, mas dá a ideia de um esquema bola e bastão ali dos átomos, a ligação química com o... Eu gostei, hein? ficou bonito. Vou mostrar. Eu achei bom, hein? Tá bonito também. Por aí que não me encontro. Onde está? Acá está. No, esto no. Aquí. Ahí está. Si tal vez si na caveira se pudesse inserir un cérebro, estaría interesante. Então, mas é que eu acho que está em branco agora o cérebro, Zé. É? O cérebro é o que está em branco agora, essa massa é branca. Antes estava em azul e agora ficou uma massa esbranquiçada ali. Não sei dizer okay. que cor é aquela ali, não é branco, mas é... Isso. Okay. Tá. Me parece que a representação aqui na figura anterior era azul. Não, era branco também. Estava como branco cinza. Está boa esta figura. Esta figura a mim me parece boa. O que podemos fazer, de pronto, eu posso me dar, fazer esse trabalho, fazer como mandar algumas opções para vocês escolherem também o logo. Ou vocês olham e vão fazendo as suas opiniões. Pero me parece que é mais operacional fazerlo por enquete, esto, sinceramente. Mais rápido vai ser. Pero acho que temos já várias opções de logo e de nomes. Acho que sim. Me parece que agora temos que pensar bem entre todos e definir, pero temos várias opções para escolher. Acha que podemos passar para os temas? Por mim, pode ser. Ok. Bom, pessoal, assim, dos temas, o que a gente viu, vimos que vocês escolheram com bastante preferência textos em português. Assim, eu vou falar, interpretem isto como uma fala sincera, mostrando algumas questões que são importantes na hora de colocar isto a funcionar. Nada contra com que os artigos sejam em português, em absoluto, mas, assim, preferencialmente deberían ser archivos científicos novos, ou seja,
este ano passado, assim, nos últimos 3 anos, para que sejam questões que estejam assim digamos, na fronteira do novo que está aparecendo na literatura científica. Basicamente isso. Então, alguns que a gente viu eram publicações muito antigas, sim? Então, é difícil gerar uma certa engajamento mostrando coisas. De novo, não é que se é velho é ruim, não é por aí, mas tem que ter um apelo também. Ou seja, hoje gastamos bastante tempo vendo o apelo do nome, o apelo da figura, e os textos e os conteúdos têm que ter um apelo, e isso também a gente deve considerar. O outro ponto que também vimos é que, em tanto que vocês estão fazendo agora a disciplina de bioquímica, algumas de vocês abordaram temas, por exemplo, de química de lipídios e metabolismo de lipídios, que não são temas que atualmente vocês tenham visto nas aulas. Eventualmente podem ter se informado, mas não é um tema que seja ainda abordado dentro da disciplina, ¿no? Porque estamos com essa questão de que vocês estão simultaneamente fazendo esta atividade e simultaneamente fazendo a disciplina de bioquímica. Não sei, Nino, se tens mais alguma coisa para... Eu acho que é isso, Zé, porque vou primeiro pela questão da idade da informação, né? Se me permite, Henrique, vou usar o exemplo que tu trouxesses ali, que eram da questão do raio-x, né? Tu trouxesse um artigo que era de 1900 e alguma coisa, 990 e alguma coisa. 94. Qual é o problema de tu utilizar de tu dar à luz a essa informação agora? Como eu não trabalho com raio-x, acredito que tu também não trabalhe com raio-x, o Monserrat também não trabalha, a gente não está num nível de conhecimento, a gente não tem noção de como é que está o conhecimento daquilo que está falado no artigo 20 anos praticamente depois, ou 20 e tantos anos depois. Então, muito daquilo que está ali relatado naquele artigo já pode ter mudado, os conceitos já podem ser outros, a dose de radiação que ali, usando aquelas ferramentas, os indivíduos viram que era prejudicial, hoje em dia já se sabe, já se tem uma outra visão sobre aquilo ali. Então, o que a gente vai colocar nessa página do Twitter, ela tem que ser, apesar de ser ok aquilo que a gente colocou ser um artigo científico, a gente tem que ter a exata noção de como ela está hoje em dia na ciência, no estado da arte da ciência. Então, eu não saberia te dizer o que se pensa sobre aquele trabalho nos dias de hoje, como é que ele está sendo usado, ou como é que aquela informação se vê nos dias de hoje, se ela continua sendo algo em conteste, se ela é algo que já mudou a visão. Então, acho que a idade da informação, muito mais do que uma idade cronológica, né, de data, é uma idade dentro daquela ciência, que se sabe dentro daquela ciência. Então, acho que a gente tem que cuidar com isso quando vai fazer procurar um artigo, para fazer essa massificação, vamos colocar assim, da informação. Então, eu acho que a gente tem que trazer informações que são mais atuais, porque a chance de a gente incorrer em um erro desse tipo vai ser muito, muito menor, é muito mais fácil a gente ver se essa informação ela é verdadeira e faz sentido nos dias de hoje. É isso que eu quero trazer com essa questão da idade, tá? Então, não é uma idade puramente cronológica, né? Não é o que é velho e é ruim, porque senão a gente vai estar jogando contra a gente mesmo, mas é nesse sentido. E da mesma forma, a gente espera o quê? Que vocês vão criar um conteúdo que ele não vai ser fixo, ele não é uma coisa que, bom, tu criou um tweet, colocou lá, postou, e ele não vai ter consequências a partir dali. A gente sabe que se ele passa a ser um tweet de relevância, ou se ele tem alguma informação relevante, vai chamar a atenção, ele vai criar engajamento, e as pessoas vão começar a perguntar, talvez venha alguém daquela área e comente, isso que está sendo falado tem uma outra visão por trás, e aí o conhecimento que a gente
deveria ter para explorar e continuar utilizando aquela informação, ele tem que ser um conhecimento já mais profundo, né? E aí eu tiro, por exemplo, do que a gente dá de aula hoje em dia. Quando eu vou dar uma aula para vocês, o professor Monserrat vai dar uma aula, ele não está com aquele conhecimento raso sobre aquilo ali, de a informação que ele trouxe é aquela ali, e qualquer coisa que surja a partir daquele momento, ela não deva ser, não está considerada, né, quando tu vai montar uma aula. Na verdade, o que a gente vai levar e mostrar para vocês numa aula é a ponta do iceberg de uma série de outros conhecimentos que a gente tem que ter para poder argumentar, discutir. Então, acho que dentro do Twitter, e essas ferramentas, elas são legais por isso, porque elas não são estanques, né? Elas permitem com que a gente interaja com aquela informação. Então, a gente tem que ter um pouco mais de bagagem sobre aquilo do que simplesmente aquilo que está sendo colocado nos 280 caracteres. Então, isso para 280 para começar, né? Então, acho que sim, o que o professor Monserrat falou é que acho que a gente tem que trazer informações mais novas, né? E que vocês tenham já um pouco mais de conhecimento para desenvolver e trabalhar aquela ideia e poder interagir depois com aquela ideia. Não sei se concordas, Zé, ou se tu pensa sobre isso. Sí, sí, o sea, sí, totalmente. Pessoal, pensemos en algo que no é da bioquímica, de coisas do dia a dia de nossa vida. Por exemplo, eu gosto muito de música, então, se vocês começam a me perguntar sobre rock progressivo e algumas coisas de jazz, eu consigo responder simplesmente porque não é porque eu seja crítico musical, nada a ver, mas eu gostei muito desses estilos musicais. Então eu tenho uma certa noção, bom, de rock progressivo eu tenho uma noção bastante grande, digamos assim. Então eu fico cômodo em falar sobre isso porque escutei muito. E assim vocês também, de pronto vocês sabem muito de alguma seriado ou de um tipo de música ou de futebol e essa sensação de que você escutou muito, ou viu muito, ou liste muito de romances de Stephen King, por exemplo, isso gera uma visão global mais em um ponto mais aprofundada e pensada, porque en definitiva você esteve em contato bastante com esse tema, música, cinema, libros, etc. Então me parece que essa analogia se aplica também aqui. Temos que ter uma certa intimidade com os temas que se van a falar, sobre todo pensando que después alguien puede preguntar y tenemos que dar respuestas que sean obviamente precisas y correctas, ¿no? Desde el punto de vista bioquímico. Entonces, a gente tem que pensar en algo que vocês... Claro, aí também, o que estou falando também traz o problema. O problema está em que vocês ainda não escutaram muitos discos de bioquímica ainda. Está no processo do aprendizado, ¿sí? Mas, nesse sentido, não sei se já posso lançar aí, Nino, a proposta, ou quer falar você? Sim, Zé, pode falar, pode falar. Então, com Nino estávamos falando, antes de vocês ingressarem, que de pronto um tema que pode ser interessante, porque está na mídia, está nos... ou seja, as pessoas mais ou menos ouviram falar disso, que são as mudanças climáticas e dentro delas a questão da acidificação dos mares. Que vocês tiveram uma avaliação ao respeito, que aliás hoje corrigi e já colocarei as notas ainda hoje. Vocês fizeram uma atividade avaliativa disso, leram um material que eu mandei para vocês e eventualmente incorpora os temas e conceitos de tampón, sistemas tampón, com processos bioquímicos que são extremadamente interessantes e que vocês podem aprofundar, como é a calcificação de corais e de outros organismos, até fitoplâncton, inclusive. Então, vocês podem dar
tal vez como primeiro tema pensar por aí, porque é algo que a gente abordou nas aulas teóricas, um grupo, outro infelizmente pela questão da chuva não, mas a gente vai repor a aula, fizemos também uma aula prática sobre sistemas tampão, então vocês tiveram um contato maior do que com outros temas que eventualmente também podem ser interessantes. Algum de vocês trouxe, por exemplo, de fitorremediação, que é uma questão interessante do ponto de vista ambiental também, mas a questão é o chão que vocês têm para que o tweet seja como uma espécie de, não sei como dizer, pero um destilado do que vocês já conhecem. Para mim, isso é quando Nino fala, em uma aula a gente dá a ponta do iceberg, é verdade, é a ponta do iceberg, mas isso não significa que, claro, a gente também isso varia com nossa experiência em pesquisa, que muitas vezes aumenta nosso conhecimento em algumas áreas por sobre outras, isso é natural, pero digamos, não é apenas o que a gente dá em aula o que a gente teve que ler, sim? É bem mais, e pensar. Então, na verdade, a aula, idealmente, seria um destilado dos temas que passaram pela mente da pessoa que dá a aula. E me parece que esse esquema de pensamento também deveria aplicar, imagino eu, e digo imagino porque minha experiência em Twitter é nula, mas imagino que deveria ser assim. Não sei se consegui me fazer entender. E aí, gente, é uma reunião, vocês se manifestem. Se entenderam o espírito. O Zé falou por exemplo, do aquecimento, mas vocês estão vendo o tema água, por exemplo, agora, e vocês já têm uma bagagem sobre água, sobre pH. Vocês podem pensar, acho que alguém tinha falado na semana passada algo sobre água mineral, algo sobre, sei lá, eu passou pela minha cabeça contaminação, poluição, algo, mas que tenha relação direta com aquilo que vocês estão vendo efetivamente na aula, para que o chão de vocês, o que fica, continuando na analogia, né, o que ficou para baixo do iceberg, ele seja sólido o suficiente para manter o que vocês vão expor, né? Tem a base o suficiente para aquilo que vocês vão expor. Eu queria dar um destaque aqui, na verdade, antes da gente seguir a reunião, de que eu vi ali que, eu não sei se foi tu, se foi o Montserrat, que tinha comentado sobre trazer temas a respeito de enzimas e coisas que a gente ainda não viu e que por vez lá que outra talvez a gente tivesse mais familiarizado. Eu acredito que dentro de bioquímica, como nós não vimos quase nada ainda, né, a ponta da coisa, extremamente difícil, pelo menos para mim, quando eu estava buscando artigos, de achar alguma coisa palpável, porque mesmo os sistemas tampões, que eu tentei dar uma olhada por cima, eu ia achar algum artigo sobre sistema tampão em algo extremamente específico, sabe? Então não me adiantava muito saber o que era o sistema tampão do carbonato, se dentro do contexto que ele estava inserido era uma coisa, assim, para mim, de outro mundo, né? Mas eu entendo que tu está falando, mas que talvez tu está procurando de uma forma já, a informação de uma forma já científica, mas se tu fosse te perguntar, se tu fosse chamar atenção por um Twitter de bioquímica, por exemplo, pensando em tampões, tu não poderia pensar, por exemplo, em algo que chamasse atenção de um conteúdo simples, tu não precisa ir lá no fundo da ciência, tu quer chamar a atenção do conteúdo bioquímico para um público leigo. Então, tu não poderia pensar o seguinte, você sabia que partindo de uma pergunta, depois eu vou mostrar o que a inteligência artificial me mostrou ali, mas você sabia que o seu sangue possui substâncias que regulam o pH? Ou você sabia que o CO2 produzido pelo seu corpo é importante para a regulação do pH sanguíneo, algo nesse sentido?
tu vê que tu vai partir de uma pergunta e tu vai usar algum conhecimento, alguma informação científica para desenvolver uma informação a partir disso. Tu não precisa ter um artigo para ser tua ponta de produção do texto que tu vai montar. Tu pode pode sair de um tema, de um ponto, e começar a trabalhar ele, sem ir com algo científico, de artigo, de ponta, mas tu pode trazer alguma coisa mais palpável, sei lá. Pensando nisso que tu está falando, né, eu concordo, vocês têm pouca vivência ainda bioquímica, né, como o Zé falou, da bagagem, mas o que a gente vai ter que pensar é como construir esses tweets dentro da realidade que vocês podem trabalhar hoje. Não sei se me fiz claro. Eu vou colocar aqui, ó, o que a gente vai usar. Pelo menos, vou começar a usar o chat GPT para essas coisas bem gerais, mas olha o que ele fala aqui para a gente que tem caractere em excesso. Vou tentar compartilhar. O Zé, me permite compartilhar a tela aí, Zé? Sí, sí. Después también si puedes colocarlo no bate-papo para que después paso para eles gravo todo isso, assim eles ficam também com o que a gente foi falando. Bom, obviamente estou gravando, pero também de pronto fica mais fácil para eles. Aqui, ó. O que o chat GPT diz que... Eu fiz uma pergunta simples para ele. Para criar tweets atrativos que expliquem ciência bioquímica, é importante seguir algumas diretrizes de construção, ele colocou, de conteúdo que sejam interessantes e envolventes para o seu público. Aqui estão algumas dicas. Clareza e concisão, seja claro e conciso em sua explicação, evite jargões, linguagem simples e acessível. Ou seja, é até uma vantagem no momento que vocês estão agora, porque vocês não vão tender a usar algumas palavras já mais da linguagem científica, né? Deixa eu colocar aqui, olha só o item 6 e o item 7. Aplicação prática. Mostra como a ciência ou a bioquímica se relacionam com a vida cotidiana. As pessoas se interessam mais quando podem ver a explicação prática do seu conhecimento. Curiosidades. Compartilhe curiosidades ou fato pouco conhecido sobre bioquímica e ciência em geral. Essas informações inesperadas costumam gerar engajamento. Em algum momento aqui ele colocou perguntas. Comece o seu tweet com uma pergunta, um fato surpreendente ou uma afirmação intrigante que motive os leitores a querer saber mais. E se tu for ver, por exemplo, revistas que são de divulgação, se tu pegar lá para público, na verdade, então para público leigo, tu pega uma Ciência Hoje, por exemplo, que é uma revista legal, tem um público, ela não é científica, mas para divulgação científica, assim. Então, ela parte disso, de coisas gerais, de perguntas, de curiosidade, que eu acho que seria uma forma de vocês passarem um pouco por essa falta do aprofundamento ainda do conhecimento, vocês partirem e tentar, de uma maneira simples, explicar esses fenômenos em geral. Então, eu tenho certeza que o Zé, por exemplo, falou de regulação do pH do sangue na aula, a regulação do pH do oceano, e aí, claro, vocês podem começar a desenvolver a partir daí, mas trazendo informações que respondam algumas perguntas bem claras para gerar esse tweet ou esse fio, na verdade, de informações que vocês vão desenvolvendo. Assim, a mim me parece, Henrique, que, bom, o que você falou é a realidade, ou seja, eu não posso mais do que concordar, mas me parece que também o que falou Nino faz bastante sentido, porque, digamos assim, o que Nino está falando é, você pode colocar algo de bioquímica básica para un curso de graduación en biología, o sea, que ya no son pessoas leigas, ¿no? Pero que puede ser de interés para pessoas leigas. Certamente, Enrique, no estás en este momento, vocês no están, aliás, con o chão para condensar una serie de papers científicos y jogarlo dentro de un Twitter de divulgación. No entanto, también es verdad que você pode colocar o tema como está falando agora Nino, y eventualmente no fin do Twitter, y eso vi que en varios
contas de Twitter dedicadas a ciencia, divulgación de la ciencia, eles fazem, colocan links para archivos científicos para pessoa que se interesa y eventualmente tem a bagagem para abordar esa temática. Entonces, você pode colocar no fim, bom, artigos que falam sobre os problemas fisiológicos en organismos marinhos resultantes da acidificação dos océanos. Y vas a encontrar un monte de papers. Mas eso no tira de que o básico fue construido con temas corriqueiros abordados en un curso de bioquímica básica. Henrique? Eu tava conectando o microfone aqui, ele deu um problema. Eu concordo. Acho que dos dois lados aí foi bem pautado o que tu disse. Mas acho que a gente podia contar com vocês nesse momento para até nos dar uma ajuda. Quando vê, a gente escolhe um tema melhor ou dá um norte assim para o tipo de tema que a gente pode trabalhar. Acho que dá para sair uma coisa legal. Sí, no, está dentro de nossas ideias, Henrique, realmente. Ou seja, a gente viu que alguns dos temas que vocês propunham podiam ser interessantes, pero eventualmente no eran temas que vocês tivessem una vivencia ni mínima, ¿no? Cuando digo mínima es o que você pode aprender en una disciplina, ¿no? Ou seja, não estou nem falando de vivencia de pesquisa. Entonces, eso en este momento vocês no pueden hacer. Ahora, no futuro, evidentemente sí podrán vocês hacer un blog y un Twitter dos temas de pesquisa, si é teu interesse hacerlo. Mas, sí, a gente pode eventualmente também, talvez, no sé, o Nino que pensa, pero eventualmente, si você me diz, bom, un paper interesante dentro de la problemática de osidificación de los océanos que possa ser usado como parte do material, no integralmente, para o Twitter. A gente pode dar isso para ajudar a vocês, sim, não? Também se supõe que à medida que o curso progresse, vocês comecem a ter mais ideias y comiencen a tener conceitos más elaborados sobre temas bioquímicos. O sea, que esto también me parece que estamos, vocês têm que entender que vocês están en una learning curve. O sea, están aprendiendo, esa curva de aprendizado inicialmente puede ser más difícil de escalar los conceitos, y a medida que vas progredindo nos asuntos, algumas coisas começam a ficar mais claras ou mais integradas, não? Sim, vai começar a fazer relação com outros conteúdos que está vendo em outras aulas. Sei lá, agora, nesse momento, vocês devem estar vendo, ouviram biologia celular, viram... enfim, vão integrar, na verdade, né, com outras coisas. Vai ficar mais claro isso para vocês. Eu concordo com o Zé, a gente pode ajudar vocês dentro disso, de dar alguns temas, ajudar na construção do tema, do artigo, achar um artigo para orientar vocês, isso não é problema nenhum. Mas a gente só queria que vocês tentassem buscar algo que fosse mais o chão de vocês, para que vocês não fossem muito dependentes ou daquilo que também a gente entregasse para vocês. Então a ideia é mais ou menos por aí. Eu não sei, de cabeça agora eu poderia sugerir alguns temas dentro disso que vocês estão vendo em bioquímica, né? Ainda pensando na ideia daquilo que está sendo visto em bioquímica, aqueles temas que eu falei para vocês, alguma coisa que vocês queiram falar sobre dentro daquilo da bioquímica, né? A acidificação de oceano, o efeito dessa acidificação sobre os organismos marinhos, mas a base está lá
na parte bioquímica que vocês estão vendo agora. A água e a questão da poluição da água, da contaminação da água por algum agente. Mas, de novo, a gente está indo e remetendo lá na água. Aquecimento, acho que foi até o Henrique que trouxe isso, não sei se foi na última, ou já estou misturando com a minha aula, mas a questão de aquecimento da água por conta de termoelétrica, e consequências em cima disso, mas tentar fazer uma série dentro daquilo que vocês estão vendo na bioquímica, eu acho que seria mais produtivo nesse momento. A gente ajuda vocês a construir, achar o material, mas tentar desenvolver dentro disso de algo mais do chão de vocês mesmo. Agora que está falando isso, Nino, me apareceu un tema que es interesante. Vocês saben, existe un lago nos Estados Unidos ou no Canadá, agora não lembro, que a temperatura da agua comenzó a aumentar porque tinha vio que esas, no sé cómo llaman, facendas de criptomoedas que tienen que esfriar os sistemas de computación y usaban un sistema con agua que cuando vertido no corpo de agua o lago, no lembro exactamente o que era, aumentaba a temperatura. Pero, o sea, mineración de criptomoedas, que es un tema muy novo y actual, puede tener un problema ambiental inherente, porque la verdad, no sé si ustedes saben, pero muchas de estas facendas de criptomoedas se instalan en lugares con climas muy fríos para justamente abaratar los costos de enfriar los computadores. Entonces, son temas que, na verdade, você pode linkar algo que tem un apelo, porque todo mundo fala, sabe ou não sabe, pero está na mídia e na mente das cabeças, e isso, bom, aumenta a temperatura. Que consequência isso tem com organismos vivos? Bom, vários, ¿sí? En breve, aliás, na próxima sexta-feira de aula teórica comenzamos a abordar a temática de enzimas. Então, isso vai ficar claro. Então, de novo, o paper é uma informação de uma qualidade, obviamente, e rigor muito mais grande do que vocês podem ver em Ciência Hoje ou em alguna revista de divulgación científica. No en tanto, a divulgación científica se construye a partir de la ciencia también. Y eso es importante que ustedes tengan claro eso, ¿no? Eu acho que esse exemplo que o Zé trouxe agora é super recente, né? Eu tava, por coincidência, eu falava sobre isso com o Duane nessa semana agora, sobre a questão do aquecimento por conta dessas fazendas das criptomoedas, aquecimento da água em função disso. Acho que foi numa aula até que um aluno trouxe isso também. Aí está cortando, Nino. Uma informação super atual que, se isso não criar engajamento, nossa, Ahí está, ahora sí voltó. Então, acho um tema super atual, né? Inclusive, isso eu estava falando com o Duane em alguma... Sim, eu também esteve escutando de que o ChatGPT cria também um sério problema de esfriamento dos sistemas de computação. O ChatGPT. Y na verdade están tentando desenvolver nuevos métodos de enfriamiento para justamente disminuir el impacto ambiental. Então, fica aí um tema em aberto também. Ese es un tema interesante realmente y que realmente tiene elementos que llaman la atención y que por otro lado ustedes encuentran información. E algo simples, né? Tem bastante informação, algo simples, fácil de trabalhar.
Porque se vocês vão entrar nas enzimas na semana que vem, o efeito da temperatura é uma das coisas que vocês vão ver e já vão entender o efeito de variação de temperatura sobre os organismos, assim, os ectotérmicos, pelo menos de maneira geral. Então já é algo que vocês também já vão poder trabalhar. Então já tem alguns temas aí que vocês podem trabalhar. Eu não sei, as meninas estão meio silenciosas nesse momento aí, o que elas acham, como é que elas estão vendo isso? Eu não sei o resto, mas como eu e a Marcela, a gente trocou de projeto de atenção semana passada, a gente estava meio perdidas, assim. E também como a gente está também entrando agora na cadeira de bioquímica, também está um pouco conhecimento, mas a gente estava procurando assuntos sobre isso, em questão, tipo, que afetassem e fossem muito recorrente no mundo atual sobre a bioquímica. E a gente estava procurando sobre essas coisas na água e substâncias ilícitas, drogas, essas coisas assim que chamam bastante atenção de pessoas mais jovens, assim, na nossa faixa etária. Ok. Posso te sugerir algo, então, é a Marceli que está falando? Falou ou Poliana? Não me lembro. Foi a Poliana, né? Milena, perdão. Nenhuma das duas. Legal. Eu te sugiro uma coisa, porque tu pode procurar, eu vou te dar uma ideia de algo bem relevante e bem, sei lá, acho que foi algo que eu vi num congresso há 2 anos atrás. A questão da poluição por drogas. Então, tem um grupo lá em São Paulo que trabalha com a contaminação das águas. E eles estavam observando na Baía de Santos, eles fizeram um trabalho para ver concentrações de derivados da cocaína, e o crack incluso, né, nisso aí. Eles têm o porto, tem uma grande problemática com isso por lá. E a contaminação das águas da Bacia de Santos com os subprodutos da cocaína que são liberados, por exemplo, na nossa urina. E eles estavam testando os efeitos biológicos dessas concentrações nos organismos do local, mostrando o impacto, né, do uso de drogas na natureza, nos organismos da Baía de Santos. Então, era um trabalho bem legal, que tu poderia pensar em trabalhar por aí. Poderia ser uma ideia de trabalho por aí. É um grupo da Unifesp, do professor Camilo, que trabalha com isso. E aí tu consegue linkar a água nessa história, poderia linkar a água por aí. Mas só me surgiu isso agora como uma ideia. Que legal, eu vou dar uma pesquisada, porque pra gente que começando no curso agora e tudo mais, achar artigos científicos com assuntos específicos que a gente quer é bem complicado, porque aí a gente acaba tentando procurar em português, por saber assim o básico do inglês, né? E aí é mais difícil de conseguir achar. Não, eu coloquei ali o nome do professor e a instituição dele. Eu acho que assim, assim não é para talvez o que a gente falou em um ponto desanime a vocês, bom, o que vocês proporam não foi, a gente está dando uma contraproposta, pero vamos a verlo desde o ponto de vista mais que, na minha opinião, mais importa, que é o aprendizado, ou seja, obviamente que vocês podem trazer ideias e a gente, quando vai falando, as ideias se vão transformando. O exemplo de, talvez, e que não é simplório, foi o nome da conta de Twitter ou de X, ou não sei como se chama agora, que foi uma ideia que foi, usamos um pouquinho o ChatGPT, depois apareceu a ideia do Henrique, discutimos, y eso es bastante común también en ciencia, o sea, cuando você comienza a interagir con tus colegas o con los alumnos y alumnas que a gente orienta, eso es esencial, ¿no? Esa discusión en la cual você diga, no concordo contigo y no pasa nada, no es un problema, aliás, es importante que você diga, eu no concordo cuando você tiene una opinión y un fundamento para decir no concordo. Es fundamental eso y eventualmente si vocês no concordan con lo que nos trazemos para vocês, ni Nino ni eu vamos a ficar ofendidos en absoluto, ¿sí?
Mas realmente vocês estão no início do curso, no início da disciplina de bioquímica, realmente o que vocês podem olhar, a gente começa a olhar cada vez mais de cima à medida que vai aprendendo mais. E essa altura, digamos assim, no conhecimento vai acontecendo com os anos. Milena y resto das pessoas que están aquí. Entonces, es normal, no se sientan que vocês son poco inteligentes o que... Porque esa es una sensación que muchas veces los discentes de alguna forma sentem o comunican que vocês no son inteligentes. No es eso. Vocês están aprendiendo, vocês están en una curva de aprendizado. He esperado que estas cosas aconteçam y ninguém anota cosas ruins de vocês en un caderno preto. Eso no acontece, ¿sí? Es parte do aprendizado, ¿sí? Y eu particularmente acredito que de aquí a 2, 3 meses vocês podrán trazer más temas con más chão, porque vocês van incorporando coisas. Então é isso. Acho que agora pegar os logos e os nomes, abrir as votações no Zap. Como? Acho que agora a gente pode pegar os nomes e as logos e fazer aquela enquete no WhatsApp, no grupo. Ok. Sim. Ok. Mas como Olha. vocês falaram da ideia de abordar assuntos que a gente fala nas aulas teóricas, eu achei bem importante porque eu acho que para a gente ter uma base melhor, né, a gente consegue ter umas pesquisas mais profundas sobre o que a gente já está vendo, até porque a gente está estudando sobre. E também qualquer assunto básico de bioquímica, para qualquer um leigo, eu acho que vai ser já bastante informação, né? Então acho que seria bem legal. Perfeito. Sim, inclusive para os colegas de vocês, eventualmente. Sim, até pra gente, exatamente. Até para procurar mais artigos sobre, eu acho importante, tipo, ser relacionado ao que a gente viu em aula. Então, a acidificação das águas, o sistema de tampão, acho bem interessante falar sobre. Esse que colocou aí Nino, bom, depois a gente pode ir atrás do paper do Camilo, eventualmente, que deve ter publicado. Sim. Ou seja, o que vocês veem aí, o que colocou Nino aí é um Uma notícia. Una noticia que pegó a Globo, pero obviamente está baseada en un fato científico, ¿no? Se supone que informado con menor o mayor precisión, no sé, uno lío esta noticia, mas surge a partir de un producto científico que o profesor Camilo pesquisó, teve a idea de ver contaminación por metabólitos de cocaína, imagino que será o que... Sim, e na verdade, antes inclusive do paper, tem a tese de alunos dele, que na verdade a tese gerou, né, o paper, né, acho que eu acho até mais fácil a tese também. Uma dúvida rápida aqui, um pouquinho fora do que a gente está trabalhando, mas de muito interesse da minha parte. A questão de microplásticos no nosso organismo, microplásticos na água, isso entraria dentro dos tópicos de bioquímica? Bom, dentro de bioquímica toxicológica, com certeza. Sim. Eu tenho acompanhado algumas notícias do Jornal de Ecologia e tenho visto bastante notícias assim, aí tô achando interessante entender mais essa parte, aí queria saber se tinha como se encaixava, né, com a bioquímica, mas fica aí, é só título de curiosidade, muito obrigado. Sí, o sea, encaixar-se se encaixa muito, ou seja, bom, e por outro lado, é um tema quente, digamos assim, em pesquisa neste momento, não? Ou seja, em toxicologia ambiental, o efeito do micro e nanoplásticos é um tema vasto,
¿sí? Que tem muchísima información nova también, aliás. Es un buen tema, para mí es un buen tema. Zé, queria fazer uma sugestão, então, para a gente ir encaminhando. Sí, Porque daqui a pouco eu tenho que sair também. eu tenho Eu uma acho que a gente reunião. precisa, botar a enquete, então, ali para ver nome, logo, mas acho que isso a gente vai precisar efetivamente quando tiver os primeiros tweets, né? Então, não é algo que seja também urgente, mas eu acho que a gente precisa dar mais uma rodada, então, do pensamento desses temas e eles trazerem a informação, né, que eles querem trabalhar dentro da temática deles agora, né, trazer, e que eles já pensem também, na verdade, isso que o Henrique falou agora, que eles já pensem que eles vão trabalhar de bioquímica dentro daquele tema, porque daí eu acho que até eles vão enxergar um pouco, né, a facilidade ou a dificuldade em função de já estarem mais para frente ou mais para trás no curso, eles pensem um pouco nisso, se quiserem tirar dúvida, chamar pelo WhatsApp, beleza, mas a gente dá mais um tempo agora para mais uma maturada dessa informação, sei lá, uma semana e a gente se vê de novo. E quando a gente se vê de novo, porque tinha algum problema com esse horário da quinta-feira de tarde para alguns deles, eu acho, ou para um deles. Não sei se era a Maria Eduarda, que não podia no horário normal. Então, acho que a gente tinha que ver isso, né? Enquete, um tempo para pensar de novo nessa temática e como eles vão trabalhar o tema, e num segundo momento, num terceiro, o dia para a gente se encontrar. Eu e minha amiga também, eu e a Milena, a gente tem aula nesse mesmo horário, as duas. Ok. Bom, Eu tinha isso uma vamos... dúvida sobre os grupos, que vocês notaram nos slides que iam separar 2 grupos para fazer essa atividade. Aí seria como, tipo, separou os 2 grupos ou vai ser todo mundo junto fazendo uma mesma conta no Twitter? A conta vai ser sempre a mesma, sim, total. O que nós tínhamos sugerido, e aliás assim consta no projeto de extensão que foi aprovado no ICB, es que se formen grupos para ir gerando diferentes tópicos que alimenten a conta de Twitter. Ah, tá bem, obrigada. Tá certo. Então, eu acho que a pergunta dela é se a gente vai dividi-los em grupos, ou não. Eu não sei, com o grupo, com a quantidade E vocês têm alunos grupo no WhatsApp? Sí, o grupo WhatsApp era justamente porque en este momento estábamos, na verdade, no inicio, ou seja, de gerar o nome, gerar a figura, o logo da conta, enfim. Eu não sei, Nino, a mí me parece que tal vez, eventualmente, podemos hacer un trabajo conjunto entre todos y a medida que eles van ganando confianza, eventualmente ya comenzar a gerar más de un grupo. Não sei o que haja. Zé, tá cortando muito para mim. No, estaba falando que de pronto hacer una primera experiencia entre todos para o conteúdo do primer tweet e depois separar em grupos. Sim? Aham. Ok, eu realmente tenho uma reunião agora, então eu já estou, de fato, estou atrasado já. Tá. Mas aí o que vou fazer agora vai ser salvar o bate-papo, que dá para salvar como um arquivo, e então vocês vão ter depois esse arquivo, a gente manda pelo WhatsApp para que vocês tenham como uma espécie de registro do que a gente falou. E esta discussão que a gente teve está sendo gravada, então depois será colocada no ABA também para que vocês, se desejam, possam olhá-la. Bem? Show de bola. Então, Zé, vamos pedir para eles fazerem então mais um exercício desses de eleger temas e na próxima semana a gente senta e pega um para fazer o primeiro tweet. O que tu acha? E aí, okay, claro, eles trazem não o tema, mas o material para desenvolver aquele tema.
Perfeito. Milena e Marceli, por favor, mandem pelo ABA os números de seus telefones e a gente coloca no WhatsApp para incorporar a vocês, de acordo? Pode ser? Elas estão colocando ali, eu já incluo agora, Zé. Tá bom. Aí estão. Tá. Certo, então. No próximo e eu incluo. Pode ser assim, então, pessoal. Então, quinta-feira que vem no mesmo horário, 2 horas ou 3h30, não me lembro o que tinha ficado presencialmente. Cara, assim, a gente tem um grande problema com horários aqui, porque tem algumas pessoas que são da turma C e outras pessoas que são de turma D. Então, Sim. eu fiz a logística toda. Em nenhum cenário, de todas as 308 combinações possíveis, a gente vai casar todo mundo junto. Então, acredito que a gente possa pensar, por exemplo, talvez em dividir, depois no futuro, presencialmente em 2 grupos, que a gente consegue dividir certinho os horários e ninguém fica danificado. Porque eu e a Poliana mesmo, quando a gente foi na reunião, a gente acabou tendo que faltar aula. E aí a gente não pode, né, cultivar esse 14 horas não dá, então. Mas o que ele diz realmente... Fala. Eu e a Marcela, eu acho que a gente consegue conversar com o professor, que a gente tem aula na quinta, e eu acho que ele consegue liberar a gente nessa aula. Ok. Mas depois o que disse Henrique vai ser verdade, não? A gente pode depois, até ele já está dando o problema e a solução, dividir os grupos com base à turma a qual pertencem, não? C ou D. E isso facilita bastante. Aí, dada a tua disponibilidade, Monserrat, ou até mesmo a do Carlos, a gente tenta encaixar assim uma reunião rapidinha, assim, coisa de meia hora. Aí pode ser uma reunião de manhã, outra reunião no fim da tarde, né? Para tu pegar os 2 grupos certinho, para conseguir fazer esse jogo de cintura, porque senão alguém vai acabar sendo danificado. Claro. Eu pensei nisso, tentando reduzir todos os danos possíveis. Sim. Ok. Bom, aí olhamos de novo o Nino tinha feito uma enquete, então vemos a enquete, os horários que mais votações tiveram. Bom, ou fazer de novo, porque não estavam... Isso, vou refazer agora, Zé, inclusive quebrando a tarde em 2 horários e amanhã em 2 horários, para deixar mais opção ainda para todo mundo. Tá bem. Tá? Mas eu faço aqui. Ok. Certo, então. Obrigado, pessoal, pela disponibilidade. Valeu, valeu. E se cuidem. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tudo bom? Vou finalizar a gravação. Tchau, Nino.